noite aos irmãos mais uma vez, né? A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Meu amigo Edgar, lá do Careço, vem nos visitar. A sua esposa Hélida, meu querido Eduardo, são uma família queridas no nosso coração. Que Deus abençoe vocês, amém? Em nome de Jesus, todos os visitantes sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, aqui é a nossa casa, é a casa de vocês também. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vocês que estão aí atrás me ouvem bem? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a... E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por mais uma vez nós estarmos reunidos de portas abertas para te adorar, para bendizer e glorificar o teu nome. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Deus, que essa palavra seja gerada no nosso coração, gere vida, temor, libertação, transformação para a glória do teu nome. Me dê sabedoria para que eu possa transmitir aquilo que está no teu coração, ó Deus. No nome de Jesus, seja conosco. É isso que oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o tema: onde a sua casa está edificada. Embora nós usamos esse texto da palavra de Deus para falar de casa, de família, de casamento, ele não está associado propriamente à família. Ele não está associado propriamente à casa, a nossa casa física, a nossa casa familiar. Quando Jesus aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala da casa, ele não quer trazer o simbolismo de casa, e sim de alicerces espirituais. E podemos começar com uma seguinte pergunta para a nossa reflexão nessa noite: aonde a nossa casa está sendo edificada? Lemos aqui nesse texto dois tipos de fundamentos. Uma casa está sendo edificada sobre a rocha, a outra casa está sendo edificada sobre areia. Ou seja, onde que nós estamos alicerçando a nossa vida cristã? Aonde nós estamos alicerçando a nossa vida espiritual? O que, como cristãos, nós temos feito com a nossa vida espiritual? Esse é o tema dessa noite. Onde está
edificada a sua casa. Vamos aprender quem é esse homem prudente. Vamos aprender aqui quem é esse homem insensato que a Bíblia está dizendo. Vamos refletir nessa noite sobre o sermão que Jesus está encerrando. É o sermão do monte, as bem-aventuranças. Elas foram ministradas pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Alguém vai dizer que se tirasse todas as escrituras e deixasse Mateus 5, 6 e 7, então nada teria se perdido, porque a essência do evangelho é as bem-aventuranças. O coração de Jesus, ele traz os fundamentos que ele deseja para uma vida cristã, através desses 3 capítulos da palavra do Senhor. E nessa noite, nós vamos meditar. E o verso de número 24, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Jesus, ele começa dizendo sobre as suas palavras. Todo aquele que ouve. Quais são essas palavras? Eu acabei de dizer. As palavras que Jesus está dizendo é Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Em Mateus 5, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos. Bem-aventurados sois vós quando chorarem. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os pacificadores. Jesus, ele traz em Mateus capítulo 5 as bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5 também, ele faz uma analogia entre a lei e a graça. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Se você somente pensar em pegar alguém pelo pescoço, você já cometeu um assassinato. Eu porém vos digo, você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, se somente passar na sua mente o desejo impuro, você já adulterou. Jesus, ele faz essa comparação no livro de Mateus, capítulo 5. No Mateus capítulo 6, Jesus, ele fala e aprofunda sobre as práticas da justiça. Quais são as práticas da justiça? Ou as práticas de justiça? É dar esmolas, jejuar e orar. Ele sempre é enfático em falar que dar esmolas, jejuar e orar precisa ser no secreto. Quando você jejuar, não mostre para as pessoas que está jejuando. Quando você der esmolas, não toque trombeta nas praças. Quando você orar, não faça como os hipócritas que ficam orando alto para serem percebidos. Jesus, ele ensina como jejuar, ele ensina como orar e ele ensina como dar esmolas. Mateus capítulo 7, ele faz alguns conselhos. O exemplo mais clássico de Mateus 7 é: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:7, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. É o que Jesus está incitando em Mateus 7:7, o desejo nos seus discípulos de praticarem uma vida de oração. Em Mateus capítulo 7 também, ele fala sobre os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7 também, ele fala das duas portas. Ele fala da porta larga, da porta estreita. Ele fala do caminho apertado, do caminho largo. E aqui ele encerra falando sobre os fundamentos. Vocês estão aí, gente? Está processando o que eu estou falando? E é interessante quando você lê Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você vai perceber que Jesus usa algumas expressões. Quais as expressões que Jesus usa e o que ele traz? Em Mateus 6, 22, ele fala de 2 tipos de olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ele fala de 2 tipos de olhos, ou seja, o tipo da forma que você vê
a forma que você contempla. 2 tipos de olhos. Em Mateus 6 também, 24, ele fala sobre 2 senhores. Ninguém pode servir a 2, ou há de aborrecer um e entristecer o outro. Ele está falando que os 2 senhores é Deus e as riquezas. Em Mateus 7,13, ele fala sobre 2 portas. Entrai pela porta estreita. Ele fala que muitos estão entrando pela porta larga e caminhando pelo espaço que a porta larga oferece, o espaçoso caminho. Nesse mesmo texto de Mateus 7, 13 e 14, ele também fala sobre os caminhos. Tem o caminho apertado e tem o caminho largo. Você, quando entra pela porta estreita, você precisa caminhar pelo caminho estreito. Mas quando você quer ter uma vida tranquila, você vai caminhar pelo caminho largo. Ou seja, o espaço que você tem, caminho largo e caminho estreito. E aqui ele também fala sobre 2 fundamentos. Quais são esses fundamentos? A rocha e a areia, aonde nós estamos edificando a nossa vida. E ele também nesse texto fala de 2 tipos de homens: o homem prudente e um homem insensato. Então quando Jesus ele começa lá no verso 24 dizendo: ouve as minhas palavras. Essas palavras são Mateus 5, 6 e 7, que trazem para nós o coração de Deus, o coração de Jesus, aquilo que Jesus deseja ensinar no seu evangelho. E ele continua, olha o verso 24: o que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui está outra informação para nós importante. Jesus está dizendo assim: você precisa ouvir e você precisa praticar. Não existe evangelho só de ouvir. Não existe o evangelho só de informação. Não existe evangelho somente de palavras. Toda vez que você vê na Escritura, olha para mim, toda vez que você vê na Escritura a palavra ouvir, ela está relacionada à obediência. Ou seja, Jesus não deseja que os seus ouvintes ouçam a sua mensagem e não levem uma forma de como praticar a mensagem que se foi ouvida. Tiago 1:22, a palavra do Senhor, ela vai trazer esse ensino para os nossos corações. Qual o ensino da palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 22? Não quero que sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando Jesus fala em Marcos capítulo 4 sobre parábolas, ele está ensinando sobre parábolas, ele está trazendo o texto, a parábola da semente, a parábola do grão, a parábola do reino de Deus. Ele traz ensinamentos e no final das parábolas, Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir. Por que que Jesus está dizendo? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, esse ouça também está ligado à obediência. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: aqueles que ouviram, aqueles que receberam a mensagem, pratiquem. Na verdade, ele não está dizendo assim: aquele que tem ouvido para ouvir, somente ouça e descarte. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça e deixa de lado. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça e faz o que quiser. Não, ele estava dizendo assim: aquele que tem ouvido para ouvir, coloque em prática aquilo que se ouviu. O que vai fazer diferença na sua vida não é você ouvir, não é você receber um culto numa noite de domingo, ou abrir o YouTube e assistir uma boa mensagem. O que vai fazer diferença na sua vida é quando chegar amanhã, na segunda-feira, é você colocar em prática tudo aquilo que você ouviu nessa noite. É você procurar uma forma de praticar o evangelho. Então fale para o irmão que está do seu lado assim: você não pode ser apenas ouvinte, você precisa praticar. O que vai fazer diferença na sua vida é a prática do evangelho. O que vai fazer diferença na sua vida é você praticar aquilo que você está ouvindo. O que vai fazer a sua vida ser abençoada por Deus é a prática constante do ensino de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos lá.
Jesus está dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele está dizendo assim, se você ouvir e praticar, eu tenho certeza que você será abençoado. Você está edificando a sua casa sobre a rocha. E Jesus, ele vai trazer uma comparação aqui. Quem é esse homem? Prudente. Ele compara o homem que ouve a palavra e pratica a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem que é aprovado por ele, é um homem que glorifica o nome dele. E aqui me faz uma pergunta: quem é esse homem? Será que nós temos esse homem hoje? Quando eu falo homem, eu estou dizendo humano. Quando nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus chama alguém de prudente, ele está dizendo, esse homem prudente é aquele que ouviu a palavra e praticou. E aqui eu quero dar algumas informações sobre quem é prudente. Quem são os prudentes? Ele nunca está à procura da satisfação própria na palavra. Que é isso, pastor? O prudente, ele não quer ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. O prudente não está atrás de palavras que venham saciar o seu emocional. Como muitos têm pregado o evangelho coach, um evangelho de vitória em vitória, êxito em êxito, bênção em bênção. Não. Um homem prudente, ele não está atrás de pessoas que massageiam o seu ego. Não. O homem prudente está atrás do evangelho de Cristo Jesus, porque esse evangelho é suficiente para livrar a sua alma do inferno e tirar você de onde você está. Quem é o homem prudente? O homem prudente não está atrás de elogios quando se prega a palavra. Um homem prudente, ele deseja ansiosamente viver o evangelho de Cristo. Número 2, ao ouvir a palavra de Deus, ele não é resistente. O homem prudente não resiste à palavra. O homem prudente, ao ouvir a mensagem de Cristo Jesus, ele não fica tentando adaptar a sua vida à mensagem, mas ele se humilha diante de Deus quando as suas misérias são reveladas, quando o seu pecado é revelado, quando o seu pecado é achado, quando o seu pecado na pregação do evangelho é descoberto, você foi descortinado, aí abriu uma cortina para você, e ali o homem prudente, ele não está somente à procura de ouvir, mas de se humilhar perante Deus e se prostrar perante o Senhor. Será que nós, ao ouvir a mensagem do evangelho de Cristo, estamos reagindo, nos humilhando a essa mensagem? Será que essa mensagem, quando fere o nosso pecado, quando fere o nosso ego, quando mexe no nosso orgulho, quando mexe nas entranhas da nossa alma, nós procuramos jeito de nos justificar, ou nós vamos para a presença de Deus e nos humilhamos e reconhecemos que a palavra revelou o seu pecado, que a palavra revelou aquilo que ninguém viu, que a palavra trouxe à tona aquilo que ninguém vê na sua vida, que a palavra, ela descortinou em você aquilo que só você e Deus sabe. Talvez eu possa pregar aqui sem conhecer a sua vida, e a palavra de Deus mexer no seu interior, mexer no seu ego, mexer no seu emocional, trazer um confronto para a sua vida, o seu estilo de vida. Mas se você só ouvir e não levar essa palavra e se humilhar e reconhecer que você é um miserável, que você é um pecador, não adianta nada. Um homem prudente é aquele que está à procura de se humilhar perante a palavra que ele ouve. 3, ele acredita que somente dele em pensar em sua mente, ele já entristeceu ao Senhor. Ele coloca o sermão da montanha em prática. Mas será que Deus é tão assim? Será que Deus é tão mau assim? Será que Deus vai me condenar só por isso?
Quando ele lê lá em Mateus 5, que se você pensar na sua mente algo contra a mulher do próximo, você já adulterou. Aquele que não é prudente, ele empurra isso com a barriga, mas aquele que é prudente não aceita esse tipo de coisa. Quando Jesus nos incita a perdoar, a orar por aquele que nos persegue, a amar os nossos inimigos, andar mais uma milha com aquele que está pedindo uma milha que nós andemos com ele. Ele está sempre à procura de fazer aquilo que Jesus está pedindo. Ele está sempre à procura de colocar a sua vida no eixo. Ele está sempre à procura de fazer aquilo que Jesus pede. Quem é o homem prudente? O homem prudente, número 4, ele pratica as esmolas. Ele faz a prática das esmolas, mas não mostra para ninguém. Ele oferta, mas ele não quer aparecer, porque o coração dele está em Deus. Quem é o homem prudente? O homem prudente é aquele que tem o prazer nas coisas de Deus, e no reino de Deus investe. O homem prudente é aquele que jejua e não fala para ninguém que está jejuando. O homem prudente é aquele que vive uma vida constante na oração. Eu falei isso hoje de manhã. Essa semana foi uma semana de oração aqui, e eu não fiz convite nenhum para orar. Irmãos, você convidando, o número já é pequeno, imagina quando não convida. Ninguém está disponível mais para orar. Ninguém quer mais orar. Ninguém quer ter tempo mais na oração. Temos até, eu vi o Wesley falando, escrevendo essa semana no Facebook, temos até um certo prazer na palavra, quando a palavra é pregada, a palavra, né, muitos cristãos gostam da palavra, mas oração, são poucos os irmãos remanescentes desse tempo. Quando se fala oração, é um negócio chato, é um negócio metódico, é um negócio enjoado. Oração, para que gastar tempo com isso? Oração, para que eu vou para a presença de Deus? Qual o motivo? Irmãos, se a sua oração for superficial, o seu evangelho também é superficial. Se a sua vida de oração com Deus é superficial, todas as outras coisas na sua vida serão superficiais. Seu evangelho é fraco, seu evangelho é sem vida, seu evangelho é sem graça, seu evangelho não tem sentido. Porque tudo começa e termina em oração. E Jesus fala sobre isso. Quinto ponto. Quem é um homem prudente? Ele se esforça para viver em santidade. Ele ora pedindo santidade. Irmãos, isso é uma coisa rara nesses dias. Ele abomina o pecado. Se você ler a vida dos reformadores, se você ler a vida de homens como John Wesley, os pais da igreja, Martinho Lutero, John Knox, João Calvino, você vai perceber que esses homens ansiaram desesperadamente por santidade. E às vezes a gente tem um discurso assim, não, porque santidade é só você viver de boa. Não é de boa não, meu irmão. Você tem que abominar o pecado. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente acha graça das coisas que Deus abomina. A gente aplaude coisas que Deus está abominando. Nós precisamos clamar por santidade, nós precisamos clamar por uma vida santa, nós precisamos clamar por uma vida rendida aos pés do Senhor. E o homem prudente é aquele que anseia viver em santidade. Você está à procura dessa santidade? Nós estamos como igreja à procura dessa santidade. Nós estamos com o nosso coração desejoso mesmo de viver em santidade. David Braine tem um diário que ele escrevia no seu diário, e todos os dias ele escrevia o que acontecia com ele. Então ele planejava o dia, mas ele percebia que
A cada dia que passava, ele fazia de tudo para viver no temor do Senhor. A cada dia que passava, ele fazia de tudo para viver em santidade de Deus, uma vida rendida, uma vida prostrada. Irmãos, hoje a gente não está nem aí para o que é viver uma vida santa, para o que é viver uma vida separada. E um homem prudente é um homem santo. Um homem prudente é aquele que anseia pela santidade. Número 6, ele deseja conhecer a Cristo e tem prazer em Cristo. Somente ir para o céu para ele não é suficiente, mas ele anseia viver com Cristo aqui na terra, os maiores prazeres. Irmãos, eu vou te dizer, irmãos, nada se compara à presença de Deus sobre as nossas vidas. Talvez a gente fale assim: eu vou fazer uma viagem dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Se eu comprar tal carro, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver condições de adquirir esta bênção, eu serei feliz. O homem está sempre à procura de satisfazer o seu ego, o seu emocional. Mas nada se compara à presença de Cristo. Quando a presença maravilhosa dele vem, quando a presença maravilhosa dele nos envolve, quando a presença dele mexe no nosso coração, a nossa estrutura desfaz, o nosso eu é deixado de lado, aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, não tem mais sentido perto do que é ele, porque quando ele vem, a nossa capa de crente acaba, o nosso estilo de crente acaba, o nosso jeito de ser crente para, porque nada se compara a ele. Sabe, irmãos, um homem prudente, ele não está só a fim de ir para o céu, ele está a fim de viver a plenitude de Cristo aqui na terra. Quais são os pensamentos que têm rodeado as nossas vidas? O que tem rodeado o meu pensamento e o seu pensamento? De agradar a Deus, de ficar rico, de ser bem sucedido na sua profissão, ser o melhor, ou de ser um servo autêntico de Deus? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, e nem estou pregando contra você correr atrás dos seus ideais, dos seus sonhos, mas eu vou dizer que o que Salomão disse no final da sua vida: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Salomão teve os maiores prazeres dessa terra. Salomão teve as mulheres mais bonitas que você possa imaginar. Salomão talvez tivesse época de carro, né, Eduardo? Ia ter os carros mais top. Salomão podia comer a picanha que ele quisesse. A uruguaia, a paraguaia, a argentina, caviar, salmão. O que você falar que é comida boa, Salomão podia comer. Era só estalar o dedo. O homem mais rico. Ele encerra a vida dele dizendo: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Sabe o que ele está ensinando para nós? Só uma coisa tem sentido nessa terra: é conhecer Jesus, é conhecer a Deus sobre todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e agradecer, porque você pode conhecer esse Deus. Aleluia, aleluia. E a última coisa, ele ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. O homem prudente é aquele que ama a Deus mais do que tudo. O foco dele é glorificar a Deus. O foco da sua vida é magnificar o nome do Senhor. O foco desse homem prudente que edifica a sua casa na rocha, ele está preocupado única e exclusivamente com a glória de Deus. Os seus prazeres são deixados de lado. Os seus deleites são deixados de lado, porque ele está à procura de satisfazer o Senhor, de glorificar ao Senhor. Será que nós temos sido prudentes? Será que nós temos sido homens que estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? E quem é o insensato? Eu quero falar desse insensato também. Quem é o insensato aqui no texto? Número 1. Ele também pode ser comparado ao falso crente. Ele é insensato.
ele não tem desejo nenhum de obedecer os padrões estabelecidos por Jesus, e nunca procura uma forma de trazer as palavras de Jesus para a sua vida. Quem é o insensato? Aquele que nunca procura praticar, aquele que não está afim da prática. Ele gosta do evangelho, ele gosta dos ensinos, ele aprecia a palavra de Deus, ele tem prazer no cristianismo, mas a prática com ele não. Renunciar, não. Carregar a cruz, não. Abrir mão do eu, não. Abrir mão das suas vontades, não. Deixar de fazer algo ilícito, não. Ele nunca quer praticar. Ele está sempre à procura de satisfazer o seu coração. Número 2, quando você lê, isso aqui quando eu li hoje, irmãos, Dr. Martin Lloyd-Jones falando sobre isso, mexeu demais no meu coração. Eu estava estudando essa palavra e estava lendo sobre esse assunto. Irmãos, olha o que ele escreve a respeito do Sermão do Monte. Quando você lê o que Jesus está dizendo, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você fica ofendido. Tem muitos cristãos que, ao deparar com os ensinamentos e com os padrões que Jesus estabelece, eles ficam ofendidos. Você sente aversão por esse sermão? Você costuma comentar na sua roda de amigos ou com pessoas que isso é impossível de praticar? O que está sendo proposto ou imposto por Jesus? Você está sempre rejeitando essa palavra? Aí o Dr. Martin Lloyd-Jones fala assim: se todas essas respostas forem sim, é sinal que você não é crente. Sabe por quê? A gente acha que os padrões de Jesus são altos demais. A gente acha que aquilo que Jesus está pedindo para que nós venhamos fazer é um custo que não tem como a gente cumprir. A gente acha que esse sermão que Jesus ministrou é impossível a gente cumprir. E quando você tem esse pensamento, eu estou aqui para te dizer: você não é crente. André Valadão, você não é crente não. Quando olhamos para os pedidos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus propõe, estabelece para nós, e a gente sente aversão, a gente acha que é algo surreal de se cumprir, de viver, é sinal que o evangelho não está operante em nossas vidas. Deus não dá um fardo maior que não possamos carregar. Ele nunca vai te pedir nada que você não possa fazer. Cuidado, porque muitas pessoas têm se tornado insensatas. 3, ele se apega àquilo que é bom à palavra. Isso aqui, irmãos, eu estava meditando também. O insensato, ele só pega a bênção. Brinquei hoje, né, falei com a Natália lá em casa, estava perguntando da prestação de contas. Eu falei assim: veio muito pouca gente na prestação de contas. A próxima vez eu vou anunciar que o profeta que revela a CPF vai, aí os irmãos vai, aí eu faço a prestação de conta e falo na hora: gente, ia pregar um profeta, mas hoje o profeta não veio, quem vai falar sou eu. Sabe por quê? Nós estamos à procura daquilo que satisfaz a nossa alma. Falar em escola dominical com crente hoje, tem que acordar cedo no domingo. Ele acorda cedo todo dia para trabalhar, mas para Deus ele não pode acordar. Tem oração na igreja às 6 horas da manhã, não tem jeito de acordar, mas se for viajar nem dorme. Sabe, irmãos, isso são as motivações que estão no nosso coração. E o crente insensato, ele está sempre à procura daquilo que satisfaz a sua alma. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada. E a gente gosta do não faltará, irmão. A gente se apega naquilo da palavra de Deus que abençoa as nossas vidas. Salmo 91, está até aberto lá com a Bíblia amarela. Porque a gente se apega às promessas daquilo que de bom que a palavra tem para nos oferecer. Certamente, o Evangelho de Cristo é poder de Deus.
É bênção de Deus para a sua vida. Você pode levantar a sua mão e agradecer, porque o Evangelho é libertador, o Evangelho é transformador, o Evangelho te tirou do império das trevas, o Evangelho te levou para a luz, o Evangelho transformou o seu coração. O Evangelho é poder de Deus, é bênção de Deus, mas tem osso para corroer também. Esses cristãos que são insensatos, eles estão à procura daquilo que a palavra de Deus traz satisfação no seu ego. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você estaria assim, rindo à toa hoje, que eu estivesse pregando um sermão assim: você é amado de Deus. Meu amado, você é precioso de Deus. Você estaria feliz se eu estivesse pregando um sermão assim hoje: meu amado, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aí você estaria levantando a mão sem eu pedir, para dar graças a Deus, quando eu falar assim: os seus sonhos vão se cumprir. Você estaria agradecendo a Deus se eu estivesse aqui pregando que tudo vai dar certo na sua vida, que as coisas vão acontecer, que você vai ter um carro, você vai ter uma namorada, você vai ter um casamento, você vai ser próximo, você vai estudar. Irmãos, fala sério, hein? Fizemos o casamento do Fábio ontem, é linda a cerimônia. A vida deles realmente vai começar daqui 13 dias, quando ele voltar da viagem. Mas enquanto é isso, irmãos, e sabe o que tem crente que entende que a vida dele é só domingo, de domingo a domingo? Não é assim. Aí, meditando no João 3,16, a gente gosta dessa parte que amou o mundo. Só que João, mesmo capítulo 3,36, sabe o que diz? Eu estava meditando nisso hoje: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, mas João 3,36 fala que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem. Aí a gente, ai, que maravilha, palavras suaves aos nossos ouvidos. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus manda o pecador para o inferno, se ele não se arrepender dos seus pecados. E o insensato, ele está à procura de satisfazer o seu coração. Ele também pode ser chamado de pseudo-crente. Olha o que eu escrevi: a palavra para ele é entretenimento, o culto é um show, e a igreja é um lugar que ele vai enquanto ele não tem outras prioridades. Domingo à noite mesmo não tem nada para fazer, eu vou lá. Mas na quinta-feira, se tiver um programinha, eu vou. Se alguém me chamar para ir no cinema, eu vou. Se alguém me chamar para fazer um churrasco, eu até vou. Na célula, terça-feira, se eu tiver de bobeira, eu vou. Sair para confraternizar, que mal tem, engraçado. A igreja tem 4 dias de folga. Ele só usa para sair, para fazer outras coisas no dia de culto. A gente tem folga segunda, quarta, sexta e sábado. Na quinta, tem alguma coisa. Sabe o que é isso? O pseudo-crente, que diz ser, é o crente nominal, que só fala que é. Se você tem responsabilidades, irmão, bata cartão nas suas responsabilidades. Seja fiel com as suas responsabilidades. 5, a sua vida é o centro, o evangelho fica em outro plano. Nada de negar a si mesmo. Carregar a cruz e viver com Cristo é outro negócio. O meu negócio é cumprir o que eu quero para a minha vida. E no dia que Deus me abençoar, está abençoado. Esse é o crente insensato. Qual tipo de crente nós temos sido? O insensato ou prudente? E o engraçado é que o verso 24, o verso 25, olha comigo o texto. Olha o que diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre... E o 27, o mesmo texto, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua...
Engraçado que os testes foram os mesmos para as casas. A chuva caiu do mesmo jeito. O vento soprou do mesmo jeito. A tempestade veio do mesmo jeito. As situações difíceis aconteceram do mesmo jeito para as duas casas. O que isso quer dizer? Que a situação difícil, a tempestade e o vento vem para aquele que é, aquele que não é. Aí tem gente que acha assim, não, pelo fato de eu ser cristão, a perseguição é maior, a luta é maior. Mentira, a perseguição, a luta, a doença, a enfermidade vem para todo mundo. Ou você acha que é só o crente que sofre? Aí a gente acha que pelo fato, o diabo se levantou contra a minha vida. Irmãos, claro que tem um mundo espiritual, tem um diabo tentando tirar a sua paz, tirar a sua bênção, mas todo mundo nesse exato momento está passando luta, seja crente ou não. Fosse assim, se fosse só a luta para os crentes, o ímpio estava, irmão, acho que nós nem estávamos aqui. A luta, a dificuldade vieram para as duas casas. Só que existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E por que o vento, a chuva, a tempestade veio para duas casas? Para fazer o teste. Quem está e quem não está. Porque quando Jesus fala de alicerce, alicerce é algo que está por baixo. Alicerce é algo que nós não estamos vendo. Quando Jesus ele manda o teste da prova, ele manda o teste da prova para quê? Somente para revelar que está oculto. Por isso que lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, vai dizer que as nossas obras serão testadas pelo fogo. E se a nossa obra resistir, nós seremos aprovados, porque o fogo vai testar a nossa obra. E aqui é chuva, vento e tempestade que vão testar a nossa obra, a nossa vida, a nossa casa. Quando você vê alguém caindo, é só a revelação de como ele construiu o evangelho na sua vida. O evangelho de Cristo Jesus foi construído de maneira errada. A edificação, e quando você não trabalha no alicerce, a sua casa cai. Qual que é o alicerce, pastor? Vida de oração, vida de renúncia, obediência, amando a palavra, obedecendo o evangelho, rendendo aos pés do Senhor, caminhando conforme o Senhor quer, procurando uma forma de agradar ao Senhor, vivendo em santidade. Isso é base do evangelho. Irmãos, o evangelho é arroz e feijão. Se você aprender, o evangelho não tem nada difícil. Se você aprender o caminho da oração, se você aprender a leitura bíblica, se você aprender a congregar, se você aprender a jejuar, ter comunhão com os santos, relacionar com as pessoas, acabou, irmão. Você se torna um crente abençoadíssimo. Só que a gente está colocando dificuldade na oração, coloca dificuldade em ler a Bíblia. Não, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, porque eu pego a Bíblia e me dá sono. Dá sono mesmo em todo mundo. Só que isso não é desculpa, irmãos. Percebe que a luta e a dificuldade veio para as duas casas. O que permaneceu de pé é aquela casa que trabalhou no alicerce. E a minha pergunta para finalizar a mensagem é: você está edificando aonde? Na areia ou na rocha? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quero convidar os diáconos. Quero convidar o Ministério de Louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Pensa agora. Qual tipo de cristão você tem sido? O prudente ou o insensato? E sobre onde você está edificando a sua vida? Na areia ou na rocha?
Essas são as duas perguntas que devem mover o nosso coração. Prudente ou insensato? Rocha ou areia? Que possamos ser despertados no espírito do temor, para que possamos aí, sim, servir a Deus com todo o nosso coração. Aleluia. 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 Gera temor no nosso coração, ó Deus. Gera temor no nosso coração, Espírito Santo. Gera temor na tua igreja, Senhor amado. Gera temor nas nossas almas, ó Deus querido. Tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas. Porque quantas vezes temos sido cristãos imprudentes, insensatos. Estamos construindo sobre a areia. Oh, o Espírito Santo da verdade venha nos convencer do nosso Evangelho. De uma vida medíocre, de uma vida rasa. Você pode orar aí nessa noite no seu lugar e pedir ao Senhor que enche a sua vida de temor. Oh, Espírito Santo, vem trabalhar no nosso coração. Gera temor nas nossas vidas, para que possamos amar o Senhor incondicionalmente, Deus. Gera no nosso coração arrependimento. Gera no nosso coração uma vida transformada. Espírito Santo de Deus, aleluia. Gera no nosso coração o desejo de edificar sobre o fundamento correto e sermos prudentes, conforme a tua palavra ela nos ensina. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos consagrar a ceia do Senhor. Eu pedi, pastor Épico, pega uma bandeja, em nome de Jesus. Diaconisa Maria Lúcia, em nome de Jesus. Diaconisa Mirna, que pega outra bandeja. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe esse suco de uva, esse pão que representa o corpo e o sangue do Senhor. Diácono Hélio vai levantar esse clamor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje estamos, Pai, comemorando o Senhor, agradecendo ao Senhor a tua morte, o sacrifício que tu fizeste naquela cruz. Estamos comemorando, Pai, a tua ressurreição, até que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai. Quem sabe seja hoje ou amanhã, Senhor, que nós estejamos, Pai, preparados, meu Pai, com a nossa casa, Pai, construído na rocha, meu Deus, meu Pai. E essa rocha é o Senhor Jesus. Que nós venhamos confiar no Senhor em tudo, Pai. Colocar toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida em tuas mãos, Pai. Abençoa o pão, Senhor. Abençoa o suco, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Mas que nós que estamos aqui nessa igreja nessa noite, Pai, não tomemos somente o suco e comemos o pão, Pai, mas saber que é o teu corpo, é o teu sangue que nós estamos alimentando, meu Deus e meu Pai, até a sua vida, Pai. Que nós sejamos dignos de tomar, Senhor. Não que nós merecemos, Senhor, mas que nós entendemos que nessa noite o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta e nos aceita, Pai, junto com o Senhor. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Pode servir em nome de Jesus, nós vamos cantar o Senhor. Tudo está
vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Você pode declarar isso nessa noite? Só tu és santo. Levante as suas mãos e diz: não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, os prudentes, não é pelo fato de você ser prudente, não é o fato de você praticar a prudência, é o fato do Evangelho agir na sua vida. E esse pão que representa o corpo de Jesus, quando nós tomamos, ele gera vida no nosso coração. Ele gera transformação na nossa alma. Por que não ceiar? Por que adiar o batismo? Por que adiar a Santa Ceia? Irmãos, nós precisamos praticar o Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, todos receberam? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomamos todos. Você pode agradecer a Jesus? Levante uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite. Além do rio azul, as ruas são de ouro e tudo é vida, ali tudo é paz, nosso Senhor.
lugar, cante. Além do rio azul. Aleluia! As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Tristeza e dor, nunca mais. O que é que você vai ver? Como ele é? Forte a voz! Ele é a parte do meu verme querido. Quer cantar? Vou cantar. As mulheres. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos vocês, com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo Jesus por toda a terra. E o povo diz...